Olá, feliz sábado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Estou mais uma vez aqui para que juntos possamos estudar a palavra de Deus e você é o meu convidado especial. Então seja bem-vindo, seja bem-vindo. Não tenha preconceito. Nós estamos aqui para estudar a Bíblia Sagrada, tá? Estou aqui realizando esse curso Ensinos de Jesus e para você que já fez ou está acompanhando esse curso, esse estudo, acredito que você tenha aprendido muitas coisas. Você vai aprender aqui nesses estudos muitas coisas das quais você não tem conhecimento ainda. Muitas coisas que nós aprendemos para nós é novo, né? E às vezes contraria a nossa crença, não é verdade? Muitas vezes, quando nós vamos ler a Bíblia, estudar a Bíblia, nós aprendemos coisas na Bíblia que contraria a nossa crença. E por isso nós estaremos sempre hábitos às mudanças, principalmente no conceito nosso. Tá? Isso é muito importante. Por isso que ao estudar a palavra de Deus, nós devemos se esvaziar de nós mesmos e ir para a palavra de Deus sem preconceito ou sem ideias preconcebidas, né? Para que nós não colocamos nos textos bíblicos aquilo que a Bíblia não disse, tá? Como eu já disse, respeito a cada um de vocês, que é meu irmão na fé. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Deus ama todo mundo da mesma forma, tá? Mas o importante, o chamado de Deus, a ordem de Deus é que todos nós pregamos o Evangelho, escrito lá em Mateus capítulo 28, 19, né? Então, se eu disser alguma coisa nesses vídeos que você achou que ofendeu a sua fé, alguma coisa, eu lhe peço de antemão desculpas. Não é a minha intenção de maneira alguma ofender os meus irmãos, tá? A intenção nossa aqui é ensinar, tá? A estudar a palavra de Deus. Como eu já disse, ninguém é melhor do que ninguém. Eu não estou aqui porque eu me acho melhor do que você. Pelo contrário, eu estou aqui porque eu me acho e considero eu muito pecador. Tá? É por isso que eu estou aqui. Talvez eu seja mais pecador ainda que você. Mas pela graça e misericórdia de Deus, Deus tem me concebido misericórdia. Então é por isso que eu estou aqui na pregação do Evangelho, ensinando você a entender mais sobre a palavra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, tá? E também eu quero dizer para você que você pode assistir esses vídeos lá no YouTube, né? Alessandro Júnior Lauro, por extenso, Conhecendo as Verdades Bíblicas é o nome do canal, tá? E você pode se inscrever lá se assim você desejar, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos aqui orar para que nós possamos abrir a nossa Bíblia. Feche seus olhos, curva sua fronte que eu quero orar com você. Pai nosso que está aí no céu, obrigado, meu Pai, por mais essa semana que o Senhor tem nos dado e nos tem mantido firme na Tua presença. A partir desse momento, meu Pai, nós estaremos em adoração exclusivamente a Ti. Todo louvor, toda honra e toda glória lhe pertence, meu Pai. Eu só sou mais um porta-voz da Tua palavra. Que o Senhor, nesse dia, Teu Espírito Santo, possa abrir a minha mente, Senhor, que tudo que eu venha falar aqui seja para a Tua honra e a Tua glória. Longe de mim está, meu Pai, de eu me gloriar em mim mesmo, na minha sabedoria, na minha inteligência, meu Pai. Tudo aquilo que Tu me daste, meu Pai, eu tenho passado adiante, para que mais pessoas possam conhecer o Teu poder na vida delas, assim como um dia eu pude sentir, Senhor, o Teu poder na minha vida. E assim, meu Pai, e tudo isso eu Te agradeço, e isso eu Te peço hoje e sempre, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o juízo. Nós já estudamos sobre a morte, para onde a pessoa vai quando morre. Nós já estudamos aqui sobre a ressurreição, né? Que foi o nosso tema da semana passada. E agora, hoje nós estamos na lição de número 11. Eu vou mostrar para você aqui. Olha, o que Jesus ensinou sobre o juízo. Haverá um juízo? Obviamente que sim. Então, pegue sua Bíblia, pegue uma caneta
pegue um papel para que você possa marcar os textos, já que você não tem um livro desse aí nas suas mãos, tá bom? Eu vou ler aqui a introdução para que você possa compreender. Como eu já disse em outros vídeos, se esse estudo ficar um pouquinho longo, né, e às vezes você talvez não tenha tempo para assistir tudo de uma vez só, ele é gravado, né? Então você pode dar pausa e ver ali os minutos que você parou e depois em outro momento de mais tranquilidade você fazer esse estudo. Mas não deixe de fazer, tá? É muito importante, nós tiramos tempo da nossa vida para tantas outras coisas sem importância, e por que não tirar aqui 40 minutos, 50 minutos de adoração a Deus para que nós possamos aprender a palavra de Deus, tá bom? Então, eu vou ler aqui a introdução para que nós possamos abrir a nossa Bíblia. O que Jesus ensinou sobre o juízo? Jesus falou sobre o dia do juízo. Ele disse aos fariseus: digo a vós que toda palavra frívola que proferirem aos homens, dela darão conta no dia do juízo. Isso está escrito lá em Mateus capítulo 12, versículo 36. Paulo declarou: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Atos capítulo 17, versículo 31. O primeiro anjo de Apocalipse capítulo 14 anuncia em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo. Apocalipse 14, 6 e 7. Nós lemos ontem aqui na meditação da tarde. Por isso que eu fiz lá esse chamado, né? Essa reflexão, porque nós ia tratarmos hoje do juízo. O tema do juízo é recorrente na Bíblia e está conectado à obra da salvação realizada por Deus. Quantos deverão enfrentar o juízo divino? Quantos vão enfrentar? Será que é só os salvos, só os perdidos? Quem vai enfrentar o juízo? Pegue sua Bíblia, pegue um papel, uma caneta e vamos abrir a nossa Bíblia aqui em 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5. Eu vou ler aqui os versículos 10. Tá? Quem vai enfrentar o dia do juízo? Diz assim, olha que importante nós estudarmos a Bíblia para que nós possamos compreender, né? Veja, Paulo dizendo, porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Veja, o que importa é que cada um de nós um dia vamos ter que prestar conta para Deus. Se nós mentimos, se nós roubamos, se nós matamos, se nós adulteramos, tudo que nós fazemos, um dia nós temos que prestar conta para Cristo. Paulo é claro em dizer, e olha, que nós fizemos por meio do nosso corpo, né? Então, quando 1 Coríntios 6,19 diz assim que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e esse templo foi comprado ao preço de sangue, então nós temos que honrar o nosso corpo. Tá? Então é muito importante nós compreendermos esse verso aqui de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, diz que todos nós um dia iremos prestar conta, seja das nossas obras más, as boas, né? Por quais coisas as pessoas serão julgadas? Pelo que as pessoas vão ser julgadas? Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Aqui Salomão, né, escrevendo, eu já expliquei um pouquinho sobre esse livro, né? Salomão não se encontrava nos melhores dias da sua vida, mas ao ser inspirado pelo Espírito Santo, Salomão escreveu aqui Eclesiastes, e é um livro que nos ensina muito. Se você tiver um tempinho de ler todo o livro, eu recomendo para você ler esse livro que é tão maravilhoso, tá? O versículo 13 diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos,
porque é o dever de todo o homem, né? Veja que importante. A suma ou seja, de tudo que nós sabemos, nós devemos temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E também, vou ler o 14, porque Deus há de trazer em juízo todas as obras, até as que estão escondidas, porque escondida quer sejam boas, quer sejam más. Quando Salomão diz que Deus há de trazer em juízo aquelas obras boas e as que também estão escondidas, ou seja, as obras más. Muitas pessoas têm feito as suas obras nas trevas, não é verdade? Tem pessoas que na sua casa, no seu quarto, na sua empresa, em qualquer lugar que seja, fica maquinando o mal, ou seja, fica pensando, fica arrumando uma estratégia de como enganar as pessoas, de como dilubriar as pessoas, não é assim? E Salomão, ele é enfático em dizer que aquelas obras que estão escondidas, Deus vai trazer em juízo. Então, antes de nós pensarmos em fazer algo mal para alguém ou defraudar alguém, nós temos que pensar bastante se vale a pena. Porque um dia Deus vai pedir conta para nós. Não pense aí, você e eu, que o que nós estamos fazendo escondidinho, né? Aquele pecadinho acariciado que chamamos, tudo isso aí vai vir à tona um dia. Deus vai trazer. Por isso que é importante nós confessarmos o nosso pecado a Deus. Dizer, Senhor, eu estou fazendo isso, 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 eu quero que o Senhor me perdoe. Quero que o Espírito Santo fale ao meu coração para que eu possa deixar. Porque um dia nós iremos prestar conta. E aquele que nós há de prestar conta, ele é justo. Ele vai dar a medida dos nossos pecados. Então é muito importante nós confessarmos nosso pecado a Deus e procurar fazer as coisas corretas. Mateus capítulo 12, 36 é o que nós abrimos aqui esse estudo na introdução, né? Que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, esse não terá perdão. Eu vou ler aqui Mateus 12, 36, que diz assim, Mateus capítulo 12, versículo 36, diz assim, digo a vós que toda a palavra frívola que proferir aos homens, delas darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado. Quando eu leio esse texto, a minha mente volta lá para Tiago capítulo 3, né? Que diz lá que com a língua nós abençoamos as pessoas e com a própria língua nós amaldiçoamos as pessoas. Eu bem sei que nós temos a tendência pecaminosa, nós somos pecadores. Muitas vezes as pessoas nos irritam, nós ficamos irados. Mas Efésios capítulo 4, 26 diz assim que irai-vos, mas não pecai. Porque muitas vezes nós desejamos mal para o nosso próximo, né? Eu falo isso por mim mesmo, tá? Por isso que eu digo que eu não sou melhor que você. Às vezes dá até a impressão que quando um pastor está pregando, lá ele parece que nem pecado não tem. Sempre a pessoa tem que colocar ela em si primeiro, para depois falar dos outros. Então, o que eu estou falando aqui, desse verso, porque assim, pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas próprias palavras será condenado. Então, por isso que Mateus capítulo 5 nos ensina assim, que a nossa palavra tem que ser temperada, né? Porque se o sal for íspido, né, e salgar demais, ele não serve para nada, ele serve para ser jogado e pisado aos homens. Mas se ela for temperada de uma boa medida, com certeza será bom para mim e para você. É um conselho, não é? Se a pessoa for te aconselhar e chegar assim, usar as palavras certas, porque às vezes nós usamos as palavras erradas e acabamos ofendendo as pessoas, né? Então por isso que nós devemos usar as nossas palavras temperadas, tá? Com sabor, para dar mais sabor à vida das pessoas e para que também nós possamos respeitá-las cada um, né? Então, o dia do juízo será assim.
Portanto, nós teremos que tomar muito cuidado com o que vamos falar e com o que vamos fazer. E aqui diz assim: Paulo declara que cada um receberá segundo o bem e o mal que tiver feito por meio do corpo, segundo Coríntios 5:10. Para que as obras sejam analisadas, deve haver um registro preciso no céu. E isso a Bíblia informa. Ela fala de livro de registro, Apocalipse 20:12. E o livro da vida, Filipenses 4:3. Apocalipse 21:27. O livro de memória do justo, Malaquias 3:16. E também é um livro em que se registra as ações dos ímpios, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. O próprio Jesus ensinou: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai. Então retribuirá cada um conforme as suas obras. Mateus capítulo 16, 27. Esses versos que eu estou citando aqui para você, que está escrito aqui, é o livro da vida, Filipenses 4:3, você pode marcar aí num papelzinho, que nós não vamos ler todo esses versos que eu estou citando. Aqui, as passagens que falam sobre o assunto. E os que nós estamos lendo são as perguntas feitas. Que quando se pergunta, há uma resposta. Né? Então, veja bem que aqui as primeiras coisas que eu estou fazendo é uma pergunta e depois, em seguida, as respostas. Tá? Qual será a norma usada por Deus no dia do juízo? Eclesiastes 12:13, nós já lemos agora. E agora nós vamos ler aqui Tiago 1:25. Tiago capítulo 1:25. Deixa eu ajeitar aqui esse livro. Tiago capítulo 1:25. Vamos achar aqui. Tiago é um livro depois de Hebreus. Tá? Tiago capítulo 1, versículo 25 diz assim: Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso e praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Eu vou explicar para você aqui. Mas aquele que se considera atentamente, atentar para aquilo que está escrito na palavra de Deus, né? E que nela persevera, ou seja, que na palavra de Deus ele se realiza, ele estuda. E o texto é claro em dizer que ele não sendo só ouvinte, mas que seja praticante. Praticante do quê? Praticante. E esse será bem-aventurado. A palavra aqui, makarios, do grego, seja benditos, né? Então, ser bem-aventurado é ser feliz. Na palavra de Deus, nós devemos meditar de noite, como diz Deuteronômio capítulo 4, capítulo 6, né? Então, veja bem. E aqui diz assim, ó, que você será bem-aventurado e também e será também bem-sucedido, né? Aqui, no que realizar. Então, nós devemos meditar na palavra de Deus sempre, né? E também Tiago 2:10, né? Que diz assim, deixa eu ver, Tiago capítulo 2, versículo 10 a 12, diz assim: Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, torna-se culpado de todos, porquanto aquele que disse não adulterarás, também se ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Falar de tal maneira procedei, como aquele que há de vir julgar pela lei da liberdade. Tiago, capítulo 2, versículo 10, que eu acabei de citar, aqui fala sobre a guarda da lei de Deus. Guardar os princípios bíblicos é importante. Ontem eu falei aqui sobre o selo de Deus, que é o sábado. Mesmo que você, meu querido irmão, minha querida irmã, não aceite, mas essa é a pura verdade. Tá? Essa é a pura verdade. E aqui diz assim que todo aquele que guarda toda a lei, mas tropeça no seu ponto, torna culpado de tudo.
Porque o mesmo Deus que disse não adulterarás também ordenou que não matarás. Então nós temos que falar de tal maneira proceder. Veja, se eu estou aqui dando um estudo bíblico a você, aprendendo junto com você, só que a minha vida eu estou vivendo de desconformidade com a palavra de Deus, eu estou sendo hipócrita de estar aqui. Não é verdade? Eu deveria de ter pelo menos o desconfiômetro de dizer assim, eu não vou ensinar mais a Bíblia, ensinar a estudar a Bíblia, porque eu estou fazendo ao contrário daquilo que eu ensino. Como eu disse, eu não sou perfeito, estou longe disso. Mas eu oro a Deus todos os dias para que eu possa andar na presença de Deus. Muito embora durante o dia nós pecamos, mas as pessoas têm que olhar para você e ver se aquilo que você está falando procede com aquilo que você está vivendo. Tá? Esse é o ponto. Veja aí se o seu líder religioso está ensinando para você a Bíblia. Vê se tudo que ele fala está de acordo com a palavra de Deus. Porque, veja bem, muitas pessoas têm dito por aí que o dia de guarda é o domingo. A Bíblia não ensina isso. Está longe, a Bíblia nunca ensinou isso. Aí você tem que pedir para o seu líder religioso aonde isso está escrito. Tá? Então, nós temos que ficar com a palavra de Deus. Aquilo que a Bíblia ensina. Não aquilo que os homens coloquem como doutrina. Tá? A Bíblia, ela está acima, ela está bem acima dos conceitos eclesiásticos. Embora os conceitos eclesiásticos sejam muito bons, mas a Bíblia é a nossa prática de regra e fé. Tá? Vamos continuar aqui. A fim de estar pronto para o juízo, é necessário que o ser humano guarde a lei de Deus. A lei será a norma do juízo. Por isso Paulo declarou, porque esses simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas o que praticam a lei há de ser justificado. Romanos capítulo 2, versículo 13. Jesus Cristo, respondendo à pergunta do jovem rico sobre como alcançar a vida eterna, afirmou, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Mateus 19, 17. Tempo depois, João, o discípulo amado, exortou, aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. 1 João 2, 4. Deixa eu te falar uma coisa. Vai haver um juízo. E qual é o método que Deus vai usar para fazer o julgamento? Tem que ter um método, né? Ou simplesmente vai julgar. Tem que ter julgamento com base em alguma coisa. Eu vou te dar um exemplo. Se a pessoa matou, então o juiz ou o advogado acusador vai acusar do ato que ele praticou. Ele matou. Certo? Então tem que ter base. Tem uma lei para isso. E Deus? Qual será o critério que ele usará para julgar? É por isso que tem os 10 mandamentos. Você sabia disso? O decálogo. É por isso, lá você lê os 10 mandamentos. Amará a Deus sobre todas as coisas, não fará para ti imagem de escultura, né? Não tomar o nome de Deus em vão, lembra-te do dia de sábado, não matará, não furtará, não cobiçará, não levantará falso testemunho. Então, esse é o método que Deus vai usar para fazer o julgamento. Ora, veja que o texto diz assim, ora, se eu não mato, mas eu adultério, eu estou fazendo o quê? Estou transgredindo a lei. Então, se você não cobiça, não mata, honra a Deus, mas não guarda o sábado, você está pecando também. Para Deus, você guardar 9 mandamentos e não guardar um, para Deus é a mesma coisa se você não estivesse guardando nada. Você está entendendo ou não? Para Deus é assim, 1 mais 1 é 0. Porque assim, porque você não está guardando a lei que Deus deixou. Eu falei ontem, vou repetir. Nós não somos salvos, nem vamos ser salvos, porque nós guardamos a lei. Mas
Se você recebeu a graça e não guarda a lei, você não recebeu graça. A graça faz parte da lei de Deus. É por isso que Deus te dá a graça de graça. Deus te deu a graça. Você recebeu. Agora você vai fazer o quê? Observar aquilo que Ele deixou. Porque senão você não recebeu graça, meu irmão. Minha irmã, não recebeu. É importante. É nesse método que Deus vai julgar. Ah, mas eu não guardei o sábado porque eu não sabia. Bom, vai passar um telão lá, alguém falando para você do sábado. Aí vai perguntar, aí a pessoa falou. Porque hoje as pessoas estão naquele negócio do YouTube, do Facebook, do TikTok, vou dar um Google aí para mim ver o que está falando sobre esse assunto. Como é que é? O copiou, colou, né? Muitas pessoas assim não tem um tempo para pegar a Bíblia para ler. Vai na internet lá e vê lá um videozinho, aí compartilha, faz. Ei, está na hora de acordar, está na hora de você abrir tua Bíblia, está na hora de você ler, está na hora das pessoas não ficar falando para você. Está na hora de você pegar a tua Bíblia e começar a ler, a estudar para ver o que Deus tem a falar para você. É importante você assistir esses vídeos que eu estou fazendo, fazer isso tudo? É, óbvio que é. Mas é importante você também tirar um tempinho aí durante a semana, pegar a tua Bíblia e ler. Não ficar no TikTok, no copiou, colou. Ei, está na hora de acordar, estudar a Bíblia, porque não é o TikTok, não é o Facebook que vai levar você para o céu, não. Tá? Você compartilhar a palavra de Deus é importante, mas você tem que saber o conteúdo que você está compartilhando aí. Muitas pessoas recebem uma mensagem, nem lê o conteúdo, já envia para outras pessoas. Não podemos fazer isso, tá? Cuidado com o juízo de Deus. Tá? Eu quero chamar a sua atenção para que você, antes de compartilhar alguma coisa com as pessoas, você leia, você vê se tem embasamento bíblico, se está de acordo com a palavra de Deus, para que você possa compartilhar com outras pessoas. Esse negócio de copiou, colou, isso aí é um perigo. Isso aí está proliferando o planeta. É mentira, é fake news. Então, meu irmão, leia a palavra de Deus. Quer postar alguma coisa? Leia a Bíblia e posta o verso da Bíblia. Não fique nesse copiou, colou aí, que você às vezes está mandando coisa para os outros que nem é de agrado das pessoas. Estão falando coisa que nem está aí de acordo com a palavra de Deus e você está ajudando Satanás a pisar na palavra de Deus. Tá? Então, muito cuidado com esse copiou, colou aí. Porque no dia do juízo, essas coisas vão vir à tona. Tá? E ai daquele que cair na mão do nosso Senhor. Um tribunal e a fase do juízo. Assim como um tribunal se apresenta para o juiz no julgamento atuais, o mesmo acontecerá no julgamento divino. Nesse julgamento, Deus é o juiz. Salmo 7:11. Jesus é o advogado. 1 João 2:1. Satanás é o acusador. Apocalipse 12:10. As testemunhas são os anjos. Apocalipse 20:12. O réu é o pecador. Atos 17:31. E o código moral é a lei de Deus. Tiago 2:10-12. O juiz de Deus está dividido em 3 fases. Eu vou ler para você as 3 fases do juízo. Mas antes, eu quero destacar mais uma coisa. Lembre-se que quando você estiver perante a Deus no julgamento, há, como eu disse, o advogado de acusação. Esse é chamado de Satanás e você conhece muito bem. Né? Zacarias, capítulo 3, se não me falha a memória, diz lá que Josué está perante o anjo e quem está à mão direita dele para acusar? Satanás. Satanás é especialista em acusar. Ele também é especialista a enganar as pessoas. Né? Ele tem toda a sabedoria satânica. Né? Portanto, é que ele era um querubim. Nele tem muita sabedoria. Ele conhece a Bíblia de trás para frente. Então, Satanás é astuto. Então, é o mesmo que faz intuição nas pessoas para elas negligenciar a palavra de Deus, não guardar o mandamento. Por que Satanás odeia as pessoas que guardam o sábado? Por quê? Porque Apocalipse, capítulo 14, 12, diz lá que quando você lê Apocalipse capítulo 12,
vai dizer assim que Satanás irou contra a mulher, ou seja, contra a igreja, e foi guerrear contra a sua descendência, ou seja, a semente da mulher. E quais são as sementes? Aqueles que guardam os mandamentos de Jesus, os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Ou seja, quando você negligencia o sábado, para Satanás é a coisa mais bela que tem. Sabe por quê? Porque você está deixando de adorar aquele que fez. E o quarto mandamento é a descrição de quem fez esse planeta. Se você tirar o quarto mandamento, não tem como dizer quem fez esse planeta aqui. Tem? Depois você pode deixar na descrição desse vídeo aqui escrito lá, se tem jeito. O quarto mandamento é evidente. Temer a Deus é reconhecer o que Deus fez. Se você diz que teme a Deus, eu temo a Deus, eu amo a Deus, mas você está deixando de adorar, de tirar o dia de sábado de adoração para Deus, você não está adorando a Deus, sinceramente. Sabe por quê? Porque o quarto mandamento é que diz, que representa para mim, para você, tudo que Deus fez. Tá? Não existe pessoas aí, não sei qual o grau seu de entendimento sobre muitas pessoas famosas. Veja, tem pessoas que são famosas por fazer algo, né? Bom, eu vou te dar um exemplo. Einstein, né? Você já ouviu falar de que Albert Einstein, ele, por exemplo, ele falou lá sobre o buraco negro. Não falou? Isaac Newton, por exemplo, fez a lei da gravidade, né? Estudou, ele é conhecido por isso. Então, as pessoas são conhecidas por tal coisa. Vocês não estão conhecendo esse Elon Musk, da Tesla? Então, olha o cara está fazendo celular, carro, míssil, sei lá, está fazendo um monte de coisa. Então, a pessoa fica conhecida pelo aquilo que faz. Quem fez? Foi o fulano. Quem fez aquilo? Foi o Beltrano. Quem fez? Então, veja, você conhece as pessoas pelo aquilo que a pessoa fez. E Deus, como que nós reconhecemos Deus? Mas Deus é que fez o mundo. Eu entendi. Ei, adoração, em Êxodo capítulo 20, versículo 11, diz assim que nós devemos adorar. Lembra-te do dia de sábado, para adorar a Deus. Nós reconhecemos, quando nós tiramos o dia de sábado para adorar a Deus, nós reconhecemos quem fez o mundo. É isso que o texto está dizendo. E nesse dia, Deus vai pedir conta a você. E você vai ter que responder a Deus por que você não observou o mandamento de Deus que está escrito na Bíblia. Tá? Desde Gênesis a Apocalipse. Tá? Vamos lá ver aqui a primeira fase do juízo pré-advento investigativo. Essa fase do juízo diz respeito ao povo de Deus, começando pelos primeiros habitantes da terra, chegando até os que estiverem vivos quando o Senhor vier. Aquele que não aceitou Cristo como Salvador, aqueles que não aceitaram a Cristo como Salvador, serão julgados nesta fase. Foi isso que Jesus declarou: quem não crê no Filho do Homem já está julgado. João 3,18. Ou seja, esteja condenado. O capítulo 7 de Daniel, o juízo sendo iniciado no céu. No capítulo 8, ele viu o juízo que começaria depois que passasse a 2.300 tardes e manhã. Daniel 8,14. Uma tarde e manhã equivalente a um dia. Veja Gênesis 1, 5, 8, 13. Logo, as 2.300 tardes e manhã equivalem a 1.300 dias. Em se tratando de profecia, devemos aplicar o princípio de ano na interpretação profética, em cada dia profético equivalente a um dia literal. Quando aplicarmos, ver Números 14, 34, Ezequiel 4, 6 e 7, assim o juiz deverá começar no santuário celestial após as 2.300 anos literais. O período de 2.300 anos teria início com a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Daniel 9, 25. Essa ordem entrou em vigor no ano 457 a.C. Esdras, capítulo 6, versículo 14, e também Esdras 7, 7 a 12. E se viajamos 2.300 anos, né? Se viajarmos
2.300 anos a partir de 457 a.C., alcançaremos o ano de 1844. O juízo no santuário terrestre era realizado sempre no 10º dia do 7º mês. Fazendo uma transposição dessa data para o nosso calendário, chegamos ao dia 22 de outubro de 1844. A partir daí, começa o juízo no santuário celestial. O juízo investigativo terminará com a saída de Jesus do santuário celestial, Daniel 12:1, e o que significa o fim da sua intercessão e da oportunidade de salvação de Apocalipse 15:8, 22:11. Segundo o juízo comprobatório. Eu vou explicar um pouquinho aqui. Eu já estou vendo que esse vídeo vai passar aí dos seus 45 minutos, mas eu não posso deixar de realizar aqui esse estudo completo para você, para que você possa compreender a palavra de Deus, e é por isso que nós estamos aqui. Eu sei que você não entendeu muito, às vezes, o que eu acabei de ler aqui. Aqui está falando de profecia, né? Que 2.300 tarde de manhã, Daniel 8:14, é uma profecia longa, né? Eu teria que fazer um estudo só sobre ela para que você possa compreender, mas aqui diz assim que quando chegarmos, que passar os 2.300 anos, ou seja, esse juízo investigativo vai terminar. Eu não estou dizendo com isso que quando passar esse dia o mundo vai acabar, tá? Não é nada disso. Aqui em profecia de Daniel 12:1, que significa que a sua intercessão da oportunidade de salvação iria terminar. É como se dissesse assim que Apocalipse, que quando as coisas começarem a acontecer, o boicote, a perseguição do povo de Deus, quando um dia o Espírito Santo vai ser tirado dessa terra, né? E aí não haverá mais salvação. Então, o juízo de Deus começa pela casa de Deus, pelo santuário, tá? E aqui, ó, a segunda fase do juízo comprobatório diz assim, ó, que visão o profeta João teve com relação ao juízo? Apocalipse 20:11. Vamos ler aqui, Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Apocalipse 20:11 diz assim, ó: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, cuja presença fugiriam a terra e os céus. E não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono, e então se abriram os livros, e ainda outro livro, e o livro da vida foi aberto. Aqui que está o ponto, né? João diz que viu os livros, viu os mortos, aquele que foi julgado, e abriu livros, e também abriu o livro da vida. Espero que um dia o meu nome e o seu nome esteja lá registrado nesse livro. Lembra que em Êxodo, Moisés, né, diz assim, Senhor, se o Senhor não fazer isso, não fazer aquilo, risca-me do livro da vida, né? É esse livro que o João vê lá no céu. E aqui, esse julgamento se refere àqueles que não têm o nome no livro da vida, Apocalipse 20:15. Ele ocorre durante 1000 anos após a volta de Cristo, Apocalipse 25. Não significa que ainda existe esperança de salvação. Será um julgamento para demonstrar a justiça de Deus e se verificar o motivo da perdição dos ímpios. Terceira fase do juízo executivo. Como João descreve o juízo que os ímpios receberão? Apocalipse capítulo 20, versículos de 7 a 9. Diz assim, de 7 a 9. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir todas as nações nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para o dia da peleja.
O número desses é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Versículo 10. É a cidade querida. Versículo 9 ainda. É a cidade querida. Desceu o fogo do céu e os consumiu. Versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados dia e de noite pelos séculos dos séculos. Eu expliquei isso aqui no próximo vídeo, então não vou explicar isso aqui sobre o século do século. Tá? Depois você pode conferir lá no vídeo passado, no vídeo número 10. Tá? E aqui, a terceira e última fase é chamada de juízo executivo, pois se trata da aplicação da sentença dos impenitentes. O fogo divino destruirá o pecado e o pecador. Nada sobrará. Malaquias 4:1 diz lá que depois que Deus purificasse a terra, não sobrará nem raiz e nem ramo. O mesmo fogo que destruirá os ímpios purificará esse planeta, que será a eterna morada dos remidos. Apocalipse 21:3. E que forte apelo o apóstolo Pedro faz a nós. Só para terminar aqui. 2 Pedro 3:7, 11 a 13. 2 Pedro, é o último verso que vamos ler. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. 2 Pedro, capítulo 3, vamos achar aqui. 2 Pedro 3:7 diz assim: Ora, se os céus agora existem e a terra pela mesma palavra tem sido entesourado para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e dos homens ímpios. Uma vez o mundo terminou no dilúvio, né? Gênesis capítulo 7. E dessa vez agora vai terminar em fogo. É o que a Bíblia ensina. Segundo Pedro 3:7 diz assim que esse planeta aqui, que esse mundo, essa terra está entesourado, ou seja, está reservado para o fogo. Todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, não retardando o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão no dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Versículo 11. Visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como que vivem em santo procedimento e piedade. No versículo 11 diz assim que todas essas coisas que vão ser desfeitas para que Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, possa restaurar, possa fazer daqui a nova Jerusalém. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, né, devemos pensar sempre que vai haver o dia do juízo. E esse dia vai chegar. E nesse dia nós vamos prestar conta. Lembrando, como diz 2 Pedro capítulo 3, eu li do 7 até o 12, até o 11 na verdade, ali diz ali que para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia para Deus é como um ano, é como 1000 anos. Que para Deus o tempo para ele é como Deus é soberano de todas as coisas, para Deus 1000 anos, um dia é equivalente, é como para ele é a mesma coisa, né? Então muitas pessoas têm retardado e falado, cadê a promessa de Deus, né? Um dia tudo isso que está escrito na Bíblia vai se cumprir. E o dia do juízo vai chegar. E nesse dia que nós estaremos preparados. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que você continue a estudar a palavra de Deus, que é muito importante para a nossa vida.
tá bom? Feche os olhos com o Pastor Fonte, eu quero orar com você. Querido bom Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de estudo. Obrigado porque nós entendemos, Senhor, que há um dia de juízo. Esse dia vai chegar e que até lá, meu Pai, nós estejamos preparados para a sua volta, para que um dia nós possamos prestar conta de tudo aquilo que nós temos feito. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e continue nos abençoando esse restante de sábado, meu Pai, para que nós possamos estar sempre na Tua presença em adoração. Toda a honra e toda a glória a Ti é dado, meu Pai. Obrigado por tudo. E isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Eu te espero então amanhã no nosso próximo estudo. Até lá.